tava falando aqui da resenha, né? Que de vez em quando sai ali uma palavrinha em espanhol, pelo tempo que ele mora lá fora, mas vamos começar falando do teu período no Brasil, né? De como você iniciou, a tua chegada no São Paulo. Sim. Porque a ideia do podcast é tentar resgatar um pouquinho dessa memória da tua infância, como é que foi. Conte um pouquinho da tua trajetória. Poxa, fui um menino criado na Vila Sônia, joguei no Pequeninos do Jockey, igual o Zé Roberto também, desde pequeno, desde os 5 anos de idade. E com 11 anos começou a mudar um pouco a minha vida, porque eu passei para o salão, né? Eu comecei a ser sócio do São Paulo, porque minha mãe, gostava de jogar muito na rua. E minha mãe tinha uma preocupação muito grande, porque naquele tempo ainda existe hoje, né? O negócio das drogas, tal, na rua, e minha mãe não queria que eu ficasse tanto na rua, por causa das companhias. Então minha mãe, ela fez um esforço tremendo, ela comprou uma ação do São Paulo, um título do São Paulo. E esses horários que eu passava na rua, eu comecei a frequentar o São Paulo. E comecei a jogar muito futebol de salão, até que um dia me viram jogar, né? Futebol de salão, que foi o Didi, um super amigo. E aí ele me chamou, pô, você joga bem e tal, não quer fazer um teste no salão tal, lá, pô, até dá um dinheirinho, paga. Aí eu fui lá, fiz um teste, passei. No futsal? No futsal do São Paulo. E aí eu comecei a intercalar os dois, que era o Pequeninos do Jockey e no São Paulo. Só que aí chegou um determinado momento que aí falaram que eu tinha que escolher o Pequeninos Jockey em São Paulo, que aí foi um super momento duro, assim, porque eu tava com os meninos desde infância, desde os meus do jockey, desde os meus 5 anos de idade. Então foi muito duro, mas aí eu falei, poxa, eu quero escolher, eu vou escolher ficar no São Paulo e tal. Aí escolhi ficar no São Paulo, comecei, me federaram, porque lá já até dava um salário, era pequeno, mas um salário pequeno. E aí, justo, eu fiquei 1 ano e depois acabou. Então, o salão acabou e me deu um desespero muito grande, porque eu falei assim... Você fez bote errado. Aí eu falei assim... bote errado. Aí eu falei assim, caramba, e agora o que eu vou fazer da minha vida? E aí minha mãe foi e me inscreveu no Social do São Paulo, que aí é um pouco minha trajetória, como ela... Aí muda a minha vida, porque minha mãe, ela me inscreve, né? Eu caio num time onde tá um dos diretores, é o Henrique, que era o diretor nesse momento, e o filho dele, que era o Guilherme, era o goleiro. E aí no primeiro dia eu faço 3 gols. Todo mundo me vê e aí já me chamam para fazer teste no amador e já começar a participar da seleção do social no São Paulo. Que isso, mano? Você participou do social? Na parte do social, ele ia até as quadras só, pai. Pai podia usar a piscina, salão porque, de assim, jogos. O que acontece? Mas ali futsal, no social. Não, aí já campo. Mas que assim, posição? Você meteu então, 3 gols assim? Eu era centroavante. Olha que louco. Eu era centroavante. Mas é bom explicar porque... Não, mas agora explica muita coisa, né? Explica muita coisa. Eu que o diga. Não, mas assim, tem que explicar, porque assim, às vezes as pessoas pensam que, tipo, eu talvez era uma pessoa que tinha uma família diferente, que minha família tinha um poder aquisitivo muito grande. Não era. É que minha mãe fez muito esforço. Eu conheço a história dele. Minha mãe, Dona Vilma, foi auxiliar de enfermagem. Ela acordava às 4:30 da manhã. E ela trabalhava, às vezes, ela dava 2 turnos e ela chegava todos os dias às 8 da noite em casa. Então, minha mãe trabalhou muito para me dar um futuro um pouco melhor. Então, eu vivia com meus avós, sendo criado por eles, e minha mãe fazia um esforço muito grande. Como ela tinha essa preocupação, ela fez das tripas o coração para me dar esse futuro um pouquinho melhor, essa condição um pouquinho melhor, para mim entrar no São Paulo e pelo menos ter um futuro um pouco diferente. Que aí acho que começou a mudar a minha vida ali, sabe? Mas no São Paulo, né? Mas ela ou alguém já identificava algum talento ali? Eu gostava muito de jogar, eu gostava muito. Aí tem 2 pessoas que foram muito importantes. Meu avô, né? Meu avô jogou também, mas tem 2 pessoas que foram muito importantes. Foi 3, né? Que é a minha mãe, o meu avô e o meu tio. Eles foram as pessoas que me ajudaram muito, sempre me ajudando, me levando nos lugares, me incentivando para jogar. E era uma coisa que eu acho que... E hoje eu vejo nos meus filhos, né? Quando o teu filho tem um talento para alguma coisa, você tem que só potenciar esse talento. Não forçar as coisas acontecem natural. E futebol, eu amava o futebol. É uma paixão da minha vida, o futebol. Futebol, eu não consigo identificar o futebol sem a parte de Júlio Batista. E você tirar... É impossível, porque é toda a minha vida baseada no futebol. Então, até mesmo por isso que quando terminou a minha etapa,
eu hoje estou vinculado no futebol porque eu não consegui sair dessa etapa do futebol. Mas que pra às mim vezes é uma paixão e não uma vocação. Né? Não, Sim. não basta gostar. Por isso Sim. que eu te perguntei. Será que eles não identificavam, putz, aqui vai ser um Não, jogador? não, assim? porque eu não, assim, não, porque eu não, nessa etapa, eu não era eu era um bom jogador, mas eu não era um jogador que me destacava tanto, de uma forma muito superior da dos outros Sim, jogadores. sim. Então, assim, era um jogador que tinha um certo talento e tinha uma parte diferencial, que era a parte física. Parte física. A parte física minha era uma coisa... Desde sempre, Julião? Desde pequeno. Desde moleque você era... Desde pequeno eu já era... Mais alto que os mais demais, alto, já era mais um pouco mais forte. forte. E aí existe uma transição muito grande, que é quando começa a ficar muito complicado para mim jogar de atacante, porque todos os atacantes eram muito bons, tinha Oliveira, Renatinho, e eu não tinha espaço. E eu tava acabando perdendo espaço e iam me mandar embora do São Sim. Paulo. E aí é quando dá uma reviravolta em tudo, que aí que era o Lucas, que era o preparador físico, o Pita ia me mandar embora, falou assim, tem que mandar embora. O Lucas falou, mas como que você vai mandar embora o melhor preparo físico, talvez... Do time. Não do time. Elenco, né? Do talvez da categoria, de todas as categorias, que eu tinha um dos melhores preparos físicos, e ele falou assim, então vamos fazer uma coisa com ele, vamos mudar ele de posição. E aí, o primeiro approach que veio era de eu jogar de zagueiro. De zagueiro? De zagueiro, Caraca, de atacante pra zagueiro. Não, mas ele teve o tipo de zagueiro. O primeiro approach que foi, Júlio, a gente quer mudar de você de posição, você tá perdendo espaço. Com quantos anos, Júlio? Isso você tinha eu já? tinha uns 14 anos. E você já tinha esse discernimento de falar, mano, a batata tá assando pra mim aqui, sabia, de atacante, sabia é melhor porque eu... a parte mental é uma coisa que no futebol nunca teve um acompanhamento, a parte mental. E era uma coisa que, num ponto da minha carreira, me limitou muito, porque eu vi os outros tão bem que quando eu tinha uma ação de cara a cara com o goleiro, Sim. eu não conseguia marcar o gol porque eu ficava tão nervoso. E isso foi prejudicando, né, nessa fase, né? Isso acontece comigo até hoje. Eu não consigo. Eu sei que você não fazia um gol nem no arco-íris, né? Até hoje eu não consigo. E ele não fazia gol nem no arco-íris. Mas, E aí você começou a perceber isso? Aí eu comecei a perceber isso, aí vi que tava ficando muito complicado, e aí falaram isso. Aí a primeira coisa que eu falei, poxa, zagueiro não. E aí eles ficaram assim e tal. Sim. Aí depois voltaram de 2 dias e falaram, Júlio, encontramos, vamos começar você como volante. Como volante. E a gente vê como que vai ser essa sua nova posição, ver como você vai se desenvolver. Sim. E para mim foi uma das melhores coisas que passou na minha vida. Porque eu acho que quando o jogador, ele em categorias formativas, ele passa por várias posições, ele descobre certas coisas do jogo Sim. que ele não tem. Porque quando você joga numa posição só, é só aquilo que você faz. E quando você passa por várias posições, você acaba entendendo e interpretando melhor o jogo. Fato. Boa leitura. E aí pra mim, mudou meu jogador. E eu passei a ser um jogador normal pra, em menos de 6 meses, começar a ir pra seleção brasileira. De base. De base. Seleção brasileira com de base. 16, 17 anos. Porque até então você não tinha ido pra seleção de base. Nunca. E aí com 17... porque você tinha valências que nem todo meio-campista tinha, por já ter tido a experiência de centroavância. Ou... Sim, e assim, é tudo uma construção. Tipo, no princípio, eu errava muito passe. Porque o atacante quantas vezes pega na bola? Então, né? O Sim. atacante tá pega... mais com a finalização. Claro, o atacante pega 15 vezes na bola, mas a resolução do jogo em si é muito pouca. E o volante é um dos jogadores que mais pega na bola. Tem que pensar o jogo, claro, então, fazer acontecer. o que acontecia era que eu errava muito no princípio, mas que depois disso começou a se ajustar. Então, essa outra Isso com o Pita ainda. Com o Pita. Tá. Não, com o Paulo. Com o Pita. Tá. Foi ele a pessoa que realmente mudou a trajetória da minha E carreira. o Lucas, né? E o Lucas. Porque o Lucas falou, mano, o Pita não manda o cara embora, porque, mano, vamos O tentar... físico dele é bom, vamos E ajustar aí você aqui. se reinventou.